convidei o nosso vice-presidente atual, né? Antigo ex-presidente da SIP, Ricardo Parente, que nos honra pela primeira vez depois de vice-presidente, abrindo uma reunião aí para abrir essa reunião aqui do IAN, que é uma reunião bem bacana. Essa reunião estamos realizando pelo Fórum de Logística, que o nosso líder, Carlos Alberto, deve estar chegando aí. Eu te liguei. E uma reunião comemorativa ao nosso, eu vou dizer, nem o dia da logística, né, professor Célio, mas o mês da logística, para ficar assim mais elegante, né? E com uma palestra do Ian, associado nosso da ECIP, a cearense, né? Que muito nos honra em fazer parte desse grupo seleto da ECIP, né? Então, queria passar a palavra para Ricardo Parente, depois queria passar a palavra para o Marcelo Maranhão, como presidente da Câmara Setorial de Logística, para dar uma palavrinha rápida, enquanto Carlos Alberto chega e depois Ian fala também sobre a apresentação dele. Ok? Ricardo Parente, faça as honras, por favor. Bom dia a todos, principalmente as mulheres, que eu vi que nós temos muitas mulheres aí nessa reunião, né? Você vê o grau de importância das mulheres dentro da logística. Queria aí agradecer a presença do Maranhão, do professor Célio, aí, presidente da AGEL, né, que eu participo no grupo, aos demais colegas presentes e ao Ian pela disponibilidade, né? O Ian é um vice-presidente do grupo cearense, um grande amigo já de longa data, e queria agradecer a sua disponibilidade, Ian, para falar desse tema tão importante, né, que é a logística, seja ela em todos os sentidos, seja ela na questão da indústria, na questão do comércio e na questão dos serviços, né? Porque logística ela é bem abrangente em todos os aspectos, né? E hoje, num mundo extremamente digitalizado, numa velocidade, né? Hoje eu digo que a digitalização não está mais em velocidade, ela está em aceleração, né? Em velocidade, quando você põe 80 km e vai. Aceleração é quando você... Hoje é 80,1, amanhã é 80,2. Então, é uma transformação gigantesca. E a logística, né? Ela está com todos os seus modais, seja marítimo, seja aéreo, seja terrestre, ferroviário, o grau de importância dela cada vez aumenta em todos os segmentos industriais, comércio e serviços. Então, é um tema muito importante e eu acho que o Ian tem uma experiência muito grande, até porque o Grupo Cearense é um grupo que trabalha o mercado nacional como um todo, né, Ian? Todos os estados brasileiros, né? Então, eu acho que eu admiro muito o aço cearense, porque se você quiser 1 quilo de aço, ele vende. Se você quiser 1 milhão de toneladas também, ele vende, né? Ele entrega em qualquer lugar do Brasil. Então, isso é uma expertise, né? Vender varejo, como diz o outro aí, principalmente aço, que é um troço pesado, e ter prazo de entrega, velocidade de entrega, hoje é muito importante, porque hoje qualquer estoque é ativo imobilizado, e ativo imobilizado é dinheiro. Então, as empresas estão cada vez mais trabalhando com o mínimo de estoque. Então, a logística ela tem um grau de importância cada vez maior, né? Então, rapidamente, agradecer aí todos os convidados e os associados da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. O objetivo é agregar valor, agregar conhecimento, experiência e trocarmos isso. Mas não podia deixar de agradecer também o nosso líder do fórum nosso, né, de logística. A associação, nós temos 10 fóruns, Fórum de RH, Atração e Desenvolvimento de Fornecedores, Meio Ambiente, e temos o Fórum de Logística, que é um fórum especial, liderado aí pelo nosso amigo Carlos Alberto da TCE, um cara muito especial, um cara inoxidável, como diz o outro. Muito obrigado a todos aí, um bom papo. Eu vou ficar mais uns minutinhos, mas infelizmente o Ian, me desculpe. Não te preocupa. Complicou a agenda hoje aqui, você sabe, né? Quem tem chefe não é um homem livre, né? Diga assim, eu vejo no canal do YouTube da SIP depois. Seja bem-vindo a todos. Obrigado. Carlinho, você como líder desse fórum, fale aí. Agradecer as palavras do Ricardo, né?
E a gente vem aí batalhando aí junto, né, Sabadia, sua luta. Agradecer aí o Maranhão pelo convite ontem à noite de participar, o professor Célio, e principalmente o nosso grande palestrante Ian. Sou suspeito de falar do Grupo Açarense, porque participei da primeira importação do Grupo Açarense de 200 toneladas no Porto de Fortaleza, onde estava o Paulo Ferreira na beira do cais conosco, o Vilmar acompanhando via telefone. Então, é difícil até eu falar e da admiração e da oportunidade de estar trabalhando todos essas décadas aí para o Grupo Açarense, mas sempre admirando, né? Sempre vendo todo esse empenho, né? Do que o Ricardo falou, né? A Açarense coloca meio quilo de aço em todo o Brasil, né? Então, ela é um exemplo de logística. Não teria uma empresa, quando eu conversei com o Sabadia, não teria uma empresa mais, não menosprezando nenhuma do outro associado, mas uma empresa que é focada na logística, né? Então, realmente, elas nos dão a oportunidade de aprender diariamente com o trabalho que eles fazem, que eles realizam, né, no mercado brasileiro e internacional. Então, eu queria a palavra do professor Célio, do Maranhão, para a gente entregar aí o início aí para o Ian, né, dessa excelente palestra e essa excelente oportunidade, né? Tá bom? Bom dia a todos. Obrigado aí pela audiência aí qualificada. Aí nós já estamos com 46 pessoas. 60. 60, né? 60. Desculpa. O que eu estou vendo aqui no meu aqui 46, mas tem Você chegou atrasado, não atualizou ainda. Ah, tá bom. Beleza. Obrigado, então. Obrigado a todos. Não para de entrar aqui. Eu vou entregar a palavra aqui para o nosso Maranhão. Maranhão primeiro aí, depois o professor Célio, e a gente começa com o nosso palestrante Ian. Obrigado, Carlos Alberto. Bom dia a todos. Bom dia, Ricardo. Né? Meu amigo Carlos Alberto, bom dia, Ian. Tá certo? Em nome da Câmara Setorial de Logística, eu queria agradecer pelo convite, parabenizar por mais esse evento. Eu não conheço pessoalmente o Ian, mas, Ian, eu particularmente tenho uma história com a Aço Cearense. Há 25 anos atrás, eu já era prestador de serviço da Aço Cearense. Na época, eu era diretor da Trana Transporte, nós trazíamos material de São Paulo para cá, e a gente fica muito feliz com a evolução da Aço Cearense, tá certo? A gente estava sempre com o Vilmar tratava pessoalmente dessa questão de fretes e de logística, tá certo? E hoje a gente tem na Aço Cearense um exemplo a ser seguido, tá certo? Uma operação de excelência e que a gente mostra a capacidade que as empresas cearenses têm em fazer trabalhos de excelência, tá certo? Então, fico muito feliz que a gente possa aprender um pouco mais com vocês, tá certo? E colocar a Câmara Setorial de Logística do Governo do Estado à disposição para o que for possível nós auxiliarmos no que for necessário e, sempre que possível, estar junto com vocês. Ricardo, grande abraço, Carlos Alberto, vamos aqui ficar aprendendo, não tem que estar conversando muito, não, vamos aprender com o Ian. Vamos aprender com o Ian. Celinho, sua palavra. E a responsabilidade é grande, viu, Ian? Responsabilidade é grande, viu? Responsabilidade é grande, até porque nós estamos aqui para falar daquele que a gente ama, daquele que a gente gosta, daquele que corre nas nossas veias, né, que é a logística. E a logística, quanto mais você se inteirar dela, melhor. E nós estamos aqui para beber da sua compreensão dela junto ao Grupo Aço Cearense. E ontem, eu já tinha me inscrito, mas o Carlos Alberto me ligou ontem, me intimando ontem, olha, você não deixa. Eu disse, não, de maneira alguma. Fiz minhas atribuições de home office e da cozinha bem mais cedo, para justamente sentar aqui com tranquilidade e lhe escutar. Espero que nós tenhamos um bom momento e vamos lhe escutar, meu amigo. A palavra é sua. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos, né? Aqui realmente, Ricardo. Agora, como o professor Célio falou, a responsabilidade aumentou mais ainda, viu, professor? Aqui, quando eu recebi o convite, eu disse, rapaz, é isso mesmo, tem tantos mestres aqui em Fortaleza, e vocês, não, Ian, vamos fazer isso aí. Então, tudo bem, ok, é um prazer imenso, e até como o próprio Messias Maranhão falou, e o Carlos Alberto também tinha dito, né? Aquilo que a gente faz com paixão, aquilo que a gente faz com gosto, fica fácil a gente falar. Então, o que eu espero nesse momento aqui com vocês, na verdade, é trocar ideias, é mostrar como é que o Grupo Aço Cearense trabalha, tá certo? Na verdade, antes de eu começar aqui a minha apresentação, é interessante porque a gente já teve aqui, né, vou falar rapidamente sobre o grupo, mas a gente já teve aqui, por exemplo, presidentes de vários players, né, como, por exemplo, o Dr. Jorge Gerdau, presidente da Uzi Minas, Sérgio Leite, André, pessoal do CSN e tudo mais, para poder nos visitar, não só aqui, como também lá em Marabá, e ver a parte da gente do aço. E eles saíram aqui dizendo o seguinte, bem, mas vocês não são empresa de aço, vocês são empresa de logística, né? Então, eles falavam muito isso, olha, vocês não são empresa de aço. O que vocês são empresa de logística, né? Então, isso aí demonstra um pouquinho o que é o Aço Cearense, já vou explicar o porquê esse lado aí, né? Porque, na verdade, foi algo que a gente fez para poder ter um diferencial. Quer dizer, até porque os nossos grandes concorrentes, né, eu vou começar aqui, já vou mostrar para vocês, mas os nossos grandes concorrentes hoje, quem são, né? Quer dizer, nós estamos falando da ArcelorMittal, a maior do mundo, nós estamos falando da Gerdau, uma das maiores da América, estamos falando da Uzi Minas, uma das maiores do mundo, CSN, então, quer dizer, quando você vai ver tudo isso daí, são empresas que dominam não só o mercado brasileiro, mas o mercado mundial. Então, a gente tinha que achar o nosso segmento. Então, o segmento que nós achamos foi justamente nessa parte da expertise, também da logística, mas eu vou falar. Eu queria pedir aqui permissão para vocês, que eu acredito que alguns já conhecem a Cearense, mas pode ser que outros não conheçam. Eu vou passar rapidamente aqui para vocês um vídeo aqui nosso, tá? Mas eu prometo que vai ser de uma maneira bem rápida, tá certo? Uma dimensão rápida, para vocês terem uma ideia de o que é o aço cearense, tá certo? Que aí ficaria melhor para a gente poder estar trabalhando e poder a gente dar uma conversada sobre isso, tá certo? Vamos lá. Está compartilhando aí? Tá, com som e tudo. Ok. Aumenta só o volume do teu um pouquinho. Tá ótimo. Para alguns, o aço é apenas uma liga metálica, feita de ferro, carbono e outros elementos. Mas o nosso aço reúne muito mais. Ele é feito com foco e determinação e tem a capacidade de resistir às condições mais adversas. Com sua flexibilidade, ele se adapta às mudanças, assume novas formas e nasce de novo infinitas vezes. Assim como o aço, também reunimos muitas forças nesses 40 anos de história, sempre nos reconhecendo como aprendizes em constante evolução. Com a força das nossas empresas, a gente se reinventa, supera desafios e fica cada vez mais forte. A nossa força não está apenas em ser referência na produção e comercialização do aço. Está também nas oportunidades que levamos a cada canto desse Brasil. E isso significa contribuir com o crescimento de nossos clientes, do pequeno ao grande. Porque quem começou pequeno como nós, entende bem as necessidades de quem quer crescer. Estamos sempre presentes no dia a dia das pessoas, nas estradas e pontes por onde elas passam, nas construções que habitam, nos empreendimentos que fazem parte de suas vidas. Em 4 décadas de estrada, levamos nossos produtos com dinamismo e excelência para todo o Brasil. Um desafio tão gigante quanto o nosso país. Mas com a nossa determinação, vencemos qualquer distância. Sabemos que o futuro das próximas gerações depende do que fazemos hoje. Por isso, mais do que produzir, geramos emprego, renda e desenvolvimento para nossa gente.
cuidamos das pessoas, do meio ambiente e atuamos com sustentabilidade. Acreditar nas pessoas e investir nas comunidades é mais do que uma atividade para nós. É um compromisso que está em nosso DNA. Colocamos em prática ações para proporcionar oportunidades de transformação e inclusão social com base na educação, cultura, esporte e empreendedorismo. Por trás de tudo que fazemos, existe um só propósito: o desenvolvimento. É nisso que acreditamos: gerar retorno para a sociedade, para nossos colaboradores e clientes, e assim crescer juntos. Tudo isso com muita fé em Deus. Grupo Aço Cearense, 40 anos. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bem, pessoal, isso aí é só para poder ter assim, um pouquinho de ideia do que é o Grupo Aço Cearense, tá certo? Então, acredito que alguns já conheçam, né, o que o grupo é, como é que a gente funciona. Então, eu preparei aqui para vocês, de uma maneira aqui bem rápida, uma apresentação, porque eu acho que a gente vai detalhar principalmente essa parte da logística, né? Aonde que é o ponto principal, que a gente vai estar conversando. Mas o objetivo dessa apresentação, desse vídeo que eu coloquei, é para que vocês possam entender que quando a gente estiver aqui mostrando aqui a apresentação, vocês possam entender um pouco do que é que a gente faz e como é que a gente vai estar, como é que a gente trabalha no dia a dia, né? Então, está aparecendo aí, né? Eu acredito que sim, né? Então, vamos lá para a gente poder ver aqui com vocês aqui essa parte aqui. Bem, então, vamos conversar aqui de uma forma bem rápida aqui também, tentar de uma forma... Cadê aqui? Com nossa... meu nome é Ian Corrêa, né, para quem não me conhece, eu sou vice-presidente de operações aqui do Grupo Aço Cearense. O Grupo Aço Cearense, na verdade, a gente atua em todo o território, como já falou, território nacional, mas nós temos base em 3 estados, né, Ceará, Pará e Tocantins. No Ceará, nossa principal presença, onde nós estamos aqui, deixa eu até botar aqui um ponteiro aqui para ficar fácil, até que vocês possam ter onde o Ceará, onde nós temos aqui justamente a nossa planta. Nós temos a Aço Cearense Comercial, que é responsável pela parte de comercialização do grupo, a Aço Cearense Industrial, o Instituto Aço Cearense. Já explico rapidamente sobre o que é que nós somos, onde nós começamos. E temos no Pará a Sinobras, que é onde nossa siderúrgica, porque a Aço Cearense é a parte de metalurgia e a Sinobras é a parte de siderurgia. No Pará, nós somos sócios também de Belo Monte, temos 1% de Belo Monte, porque a Sinobras, como é uma siderúrgica, então ela é intensiva em energia, e nós precisamos de energia, nós somos sócios de Belo Monte como autoprodutor, quer dizer, nós investimos em Belo Monte para consumir a energia produzida por lá, e em Tocantins nós temos a Sinobras Florestal, que é onde nós temos as nossas florestas que abastecem toda a região, toda a nossa siderúrgica. Então, explicando rapidamente aqui as 4 empresas, então a Aço Cearense Comercial ela é responsável principalmente pela comercialização de produtos aqui no atacado, no varejo aqui em Fortaleza, e também para aqueles produtos que nós não produzimos, como, por exemplo, inox, barras, quer dizer, tem uma linha de produtos que nós produzimos, então ele é responsável pela parte das vendas, né, comercialização. Nós temos a Aço Cearense Industrial, com 2 plantas aqui em Caucaia. Para ter uma ideia, nós temos mais de 120 mil metros de área coberta com essa planta. Aqui é uma área de metalurgia, como a gente fala, de transformação de aço, quer dizer, nós precisamos comprar o aço feito, no caso aqui, aços planos, bobinas, né, principalmente bobinas, nós compramos no mercado nacional e também importadas também. Nesse momento, nacional importada, antes da crise era quase 100% importada, e como o próprio Carlos Alberto comentou, né, quer dizer, ele foi um grande parceiraço nosso nas primeiras 200 toneladas, e hoje a gente traz mais de 500, 600 mil toneladas por ano. Você vê, né, Carlos Alberto, como é importante acreditar, né? Então, muito obrigado aí pela parceria desde lá de trás, com aquele naviozinho que chegou pequenininho, e hoje a gente tem o que a gente chega, graças justamente a parceiros como você. Muito obrigado mesmo, e até hoje também ainda está nos ajudando muito no dia a dia nosso. Então, a Aço Cearense Industrial, que é principalmente essa indústria de aço de planos. Nós temos em Marabá a siderúrgica, lá sim a gente produz o aço, mas aqui a parte de aços longos para a construção civil, né? Quer dizer, que é vergalhões, tela, treliça. Aqui a gente parte desde o minério de ferro e a sucata, que é a principal insumo nosso.
para fazer o aço. Só que aqui a gente tem nossos altos fornos, é uma siderúrgica semi-integradas, partimos desde altos fornos até o produto final, e precisamos do carvão, né, para poder, nos nossos altos fornos. O carvão não é só uma fonte de energia, mas também uma fonte de carbono. E para isso a gente tem umas florestas em São Bento do Tocantins, em Araguatins, em Lanás, que é em Tocantins, isso aqui. E por que nós estamos em Tocantins? É porque aí onde entra alguma dificuldade também, quando a gente vê da empresa, né, não é só na logística, mas também a parte ambiental, onde tem todo um processo de bioma amazônico, um bioma cerrado. Então nós temos as fazendas de plantação de eucalipto, aqui está desatualizada 15 fazendas, mas esse ano nós compramos mais 3 fazendas, temos 18 fazendas com 35 mil hectares, tá? Plantados somente de eucalipto para produzir carvão para abastecer nossos fornos, autossustentável. E nós temos o Instituto Aço Cearense para a parte social, como a gente conversou. Bem, hoje temos 41 anos de atuação. Uma coisa importante que a gente gosta de colocar, até eu falei para vocês no começo da minha conversa, são 16 mil clientes que nós temos hoje. Então, esse foi o nosso grande foco. O nosso grande foco hoje é ter o pequeno e médio cliente como o nosso foco. Então, e os grandes clientes também atendemos, mas não é o nosso foco, não é o nosso core. Então, quer dizer, você tem uma ideia, a gente não participa hoje de licitações públicas, nós não participamos de grandes empresas, a gente sempre está nesse pequeno e médio cliente. Até por causa de quê? A gente faz uma linha geral, a gente faz desde a situação de crédito com a situação de logística, né, e mix de produto do estoque dele. Então, o cliente pequeno, ele, muitas vezes, ele não tem aquela condição de comprar uma carreta, né, vamos dizer assim, né, uma carga fechada. Ele não tem crédito para isso. Então, nós damos crédito para os clientes que muitas vezes têm dificuldade de encontrar isso em outras empresas. Ele não tem condição de deixar na sua loja um estoque muito grande lá, ele não tem capital de giro para fazer isso, então ele compra para a gente o quê? Porque esses clientes aí, a maioria deles, nos compram 2 vezes por mês, às vezes até 3 vezes por mês, porque ele sabe que a gente entrega semanalmente para ele, então ele vai rodando o estoque dele, girando o estoque de acordo com a compra dele e a nossa entrega. Então, existe um compromisso muito grande nosso de entregar o que ele nos compra. 4 empresas no Instituto, faturamos no ano passado 3,6 bilhões de reais de faturamento, esse ano tem uma perspectiva de mais ou menos quase 6,1 bi de faturamento. Temos uma capacidade de produção de 1 milhão de toneladas de aço ano. Geramos quase 4 mil empregos diretos e mais de 20 mil empregos indiretos. Bem, levamos forte o nosso compromisso, que é principalmente essa parte aqui de contribuir com o desenvolvimento do nosso país e fomentando principalmente o crescimento do nosso cliente. É um foco muito grande, a gente coloca o cliente, a gente centraliza nossas ações em relação ao cliente, é por isso que eu queria colocar. Bem, vou falar aqui rapidamente sobre a parte do inbound. Vou separar a apresentação na parte de inbound e depois vamos fazer a parte de outbound. A parte do inbound, nós temos as indústrias aqui, principalmente a Aço Cearense em Caucaia e em Fortaleza, e temos a Sinobras em Marabá. Essa parte do nosso inbound, nas principais matérias-primas, vamos pensar aqui na Cearense em Fortaleza, 70% hoje ela é via cabotagem e 30% em longo curso. Então, quer dizer, toda a matéria-prima hoje, a principal matéria-prima, que são as bobinas e fio máquina que nós recebemos aqui para a Aço Cearense Industrial, que é em Caucaia, ela vem 100% marítimo. Tá? Atualmente, antes da crise, quer dizer, até 2014, esse quadrozinho aqui era inverso, era 70% em longo curso e 30% em cabotagem. Em 2015, 2016, com a crise, né, nós acabamos se tornando um grande parceiro aí da Uzi Minas, né, que também é um grande concorrente nosso, e também nós estamos hoje entre os 5 maiores fornecedores, clientes da Uzi Minas, para vocês terem uma ideia. Então, hoje, na parte da Aço Cearense, sempre vem para o porto. Então, é por isso que o porto, para a gente, é de suma importância, toda a operação portuária, a gente vai detalhar um pouquinho sobre isso daí. Já a Sinobras, que nós temos lá no Pará, é 100% rodoviária. Então, quer dizer, aí a gente já começa a ver, em termos de logística, um grande problema que nós temos no nosso país. Eu estou falando na Sinobras, no Marabá, no interior do Pará, onde ao nosso lado tem um rio lá, que é o rio, justamente o Tocantins, né, o rio Itacaiúnas, o rio Araguaia, aonde excelente para ter uma navegabilidade, e nós não temos transporte, né, pluvial, de maneira nenhuma, então é zero. Inclusive tem lá a hidrelétrica de Tucuruí, onde tem uma eclusa feita, foi gasto mais de 1,5 bi de reais nos dois últimos governos que tiveram atrás, e simplesmente o rio não é navegável. Então, quer dizer, é onde a gente perde alguma potencialidade. Então, 100%, ela é via rodoviária. Em relação aqui à Aço Cearense, em relação ao Porto Pecém, como eu falei para vocês, nós recebemos tudo através do Porto do Pecém. Antigamente, como o próprio Carlos Alberto comentou, a gente era do Porto do Mucuripe, fomos para o Porto de Pecém, até antes mesmo aqui da CSP, né, e também aqui da Aeres, a gente era um dos maiores usuários particulares do Porto de Pecém, hoje estamos entre os 3 maiores,
Para ter uma estimativa agora em 2021, nós temos uma estimativa de receber 600 mil toneladas. A câmera está fechada. Do porto, 600 mil toneladas. Fechada e o microfone vai fechar. Acho que está vazando um som. Então, nós temos 600 mil toneladas que nós vamos estar recebendo do Porto Pecém. Temos uma previsão de atracação aí durante esse ano de 36 navios, né? Quer dizer, como a gente falou, e para vocês terem uma ideia, nós escolhemos até o Porto Pecém para poder trazer matéria-prima da Sinobras. Então, ao invés de a gente utilizar o porto, né, lá de Vila do Conde, que é lá no Pará, em Belém, muitas vezes a gente traz aqui para o Pecém, e do Pecém a gente escoa via rodoviário lá para o Pará. Esse é um ponto nosso. Nós estamos fazendo aqui também um teste via ferrovia, aí é onde a gente começa também a ver alguns problemas ferroviários, quer dizer, o que acontece? Nós temos a Transnordestina e nós temos também lá a Norte e Sul e também a de Carajás. Aí começa a ter os problemas, quais? Bitolas diferentes das ferrovias. Então, quer dizer, se você tiver que fazer isso, você tem que fazer um transbordo lá em São Luís, né? Ou então no Piauí, você tem que fazer um transbordo. Então, você começa a ter problemas, quer dizer, então você não consegue usar um modal único. Você tem que usar vários modais para poder fazer transporte das suas cargas. Então, você tem que ficar todo o tempo fazendo o seu custo. Poxa, eu não posso descer aqui no Porto, aqui no Ceará, e levar isso aí por via ferroviária. Se eu tiver que fazer isso aí, eu vou usar 3. Eu vou usar marítimo, ferroviário e rodoviário, porque quando chega lá no Piauí ou no Maranhão, eu não consigo fazer isso com a outra ferrovia. O preço da cabotagem, no sentido do transbordo lá, se torna mais caro do que eu contratar um caminhão e mandar para Marabá. Então, você vê a dificuldade que a gente tem de transporte dessa parte aí nossa em relação de levar a nossa matéria-prima. Então, nessa operação portuária do Porto de Pecém, eu acho que não só eu, todos nós estamos sabendo, nós estamos vivendo hoje um ponto muito preocupante, né, que é essa parte aí da fila de atracação, né? Vocês viram aí que a gente está esperando esse ano, a gente tem uma movimentação de quase 600 mil toneladas, 36 navios. Não tem um navio hoje, ultimamente, que chega e que não fica ao largo. Só para vocês terem uma ideia, nesses últimos nós temos 3 últimos navios, nós atracamos aí agora, nós pagamos mais de 650 mil dólares de demurge, simplesmente porque o navio ficou ao largo lá sem poder atracar. Quer dizer, então, nossos custos, a gente acabou de falar, os nossos grandes concorrentes hoje são, como vocês viram, né, quer dizer, Gerdau, ArcelorMittal, tudinho, e nós temos que fazer o quê? Ter um custo acessível, um custo muito bom de qualidade do nosso serviço, mas a gente vai agregando também esses custos logísticos muito fortes. Então, o Porto não tinha essa situação e hoje já está começando a ter. Então, quer dizer, inclusive, com a própria problema aí que nós tivemos em relação como é que se diz, com a parte da pandemia, e todos nós estamos passando por esse problema, né? Nós tivemos as dificuldades em relação a containers, a dificuldade em relação à parte de navios. Então, não tem nenhuma hoje carga que você vai tentando contratar para trazer para dentro, para Fortaleza aqui com nossos produtos, que eles não exijam que sejam com detention. Então, quer dizer, que já estão sabendo, os armadores estão sabendo dessa situação. Então, a gente hoje tem toda essa situação, tem um problema de free time e armazenagem no Porto, o Porto hoje está sem essas condições de a gente poder ter esse armazenagem, então, quer dizer, quando chega, rapidamente nós temos que tirar. Por isso, hoje, nós estamos aqui, a gente tem um problema seríssimo hoje, já de transporte também, por exemplo, de trazer do Porto para dentro da Aço Cearense Industrial e Caucaia. Fazemos isso mais de 100 viagens por dia, então, quer dizer, tem aí, né, quer dizer, o próprio Carlos Alberto já conhece isso, nós temos, às vezes, carreta que leva uma bobina, carreta que leva 2 bobinas por problemas de eixo, então, as estradas que nós também estamos vendo todo dia aí nessa situação, então, isso nos dificulta. Então, hoje nós temos uma média de 3 mil toneladas que nós temos que levar do Porto para dentro da Aço Cearense por dia, né? E agora, em julho, nós vamos ter que passar isso aí para 4 mil toneladas por dia. Então, é uma outra grande dificuldade também, a gente poder possuir caminhões também que possam, né, trazer essas bobinas para a gente, porque precisa de berço, precisa de uma forma de um transporte diferente. Também, mais uma vez, eu falo, falta também de uma estrutura, quer dizer, atrás da Aço Cearense passa uma via ferroviária, né, quer dizer, a linha do trem passa por lá. Então, quer dizer, por que não desenvolver esse tipo de modais que possam nos ajudar e alavancar o desenvolvimento para a gente, né? Em relação à Sinobras, nós estamos falando já no Pará, para vocês terem uma ideia, o nosso principal insumo lá, como a gente faz o aço, é a sucata metálica. Nós consumimos, mais ou menos, né, o ano passado, 360 mil toneladas de sucata. Se a gente imaginar, né, um caminhão com 22 toneladas em média, vamos supor assim, de sucata, você imagina quantos caminhões nós tivemos que colocar só para levar a sucata para dentro da nossa planta. Isso 100% rodoviário, tá certo? Então, tem caminhões que vão de uma forma, né, com sucata totalmente solta, né, só dessa forma, outros que vão com fardos prensados, mas porque 75% da nossa matéria-prima vem através da sucata. Então, esse é um grande problema da gente também que a gente tem. Então, toda essa logística de levar o caminhão para lá com esse material e também
Esse caminhão, muitas vezes também, a gente pode até fazer algumas dobradinhas, do tipo, leva a sucata e volta com matéria-prima. Mas só que existem caminhões que, principalmente os sucateiros, né, que são nossos fornecedores de sucata, como, por exemplo, como esse caminhão, eu fiz questão de botar aqui na foto, ele não tem condição de poder levar um produto nosso para levar para um cliente. Então, o que acontece? Esse é um tipo de caminhão que, muitas vezes, ele vai voltar batendo, então ele vai buscar alguma outra carga lá, mas nós, no nosso conceito, a gente não contrata caminhões desse tipo. Então, isso traz uma dificuldade muito grande para a gente. Uma outra grande característica do Grupo Açarense é a nossa parte do outbound. Nós temos outbound, a distribuição para todo o Brasil, saindo exclusivamente de 2 plantas, aqui em Caucaia, né, quer dizer, aqui no Ceará, e em Marabá. Somente dessas 2 plantas que nós fazemos a distribuição. Então, nós temos um volume mais ou menos de 800 mil toneladas por ano. Essas 1.800 toneladas por ano, ela é dividida 94% em rodoviária e somente 6% em cabotagem. Essa cabotagem nós temos principalmente para o Maranhão e nós estamos fazendo agora um exercício também de levar para São Paulo. Com alguma dificuldade, porque quando chega em São Paulo, nós temos que fazer também uma perna lá rodoviária, né? Uma rodoviária para entregar no cliente lá também. Aí tem aquele lado que isso aí vai precisar mais cliente maior, que espera também o tempo, né? Porque nós perdemos aí alguma parte de tempo que vocês vão verificar que a gente tem um compromisso, nosso lead time aí com os clientes, como eu falei, porque a gente atua em todo o Brasil, quer dizer, então dessas 2 plantas, quer dizer, saindo aqui do Maranhão, desculpa, do Marabá, e saindo aqui do Ceará, nós entregamos, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, nós entregamos vergalhão aqui, como a gente até te brinca, no quintal da Gerdau. A sede da Gerdau é aqui no Rio Grande do Sul, né? Hoje está em São Paulo, mas a sede é do Rio Grande do Sul. E nós vendemos para o Rio Grande do Sul. Hoje, um dos grandes clientes, um dos grandes estados hoje nosso, o segundo estado que a gente mais vende, é São Paulo e Paraná. Então, esses 2 cidades aqui estão entre o segundo e o terceiro estado. Então, quer dizer, todos eles saindo exclusivamente daqui. Nós não temos centro de distribuição e nós não temos nenhuma loja ou outra espalhada pelo Brasil. Toda a nossa venda e todo o nosso, vamos dizer assim, toda a nossa parte de força comercial é toda em Fortaleza e toda a parte de distribuição dessas 2 empresas. Então, quando algum cliente compra do Grupo Açarense, muitas vezes ele compra, vai sair um material de Marabá e um material sai de Fortaleza. Ele compra uma telha, ele compra um tubo, ele compra um perfil, esse perfil é produzido aqui no Ceará, e também ele compra um vergalhão, ele compra uma tela, muitas vezes essa tela sai aqui do Pará, para entregar em qualquer parte, no Acre, para entregar no Mato Grosso do Sul, para entregar em Goiânia e assim por diante, certo? Então, essa é a nossa situação. E com isso, como eu estou falando aqui para vocês, nós temos aí com isso uma grande complexidade no atendimento. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje aproximadamente 2.400 SKUs, né? SKUs são unidades de itens. Então, vocês imaginam o que é para poder a gente atender 2.400 SKUs. Para ter uma ideia aqui, nós temos produtos como telhas, tubos, vergalhões, né, chapas. Então, são inox, são vários tipos de produto e com suas especificidades diferentes. Por exemplo, o inox, eu não posso colocar no meio da carga, ele arranha, ele tem sua especificidade. Eu não posso colocar uma telha no meio de uma carga, ele tem que ficar em cima da carga, porque também ele vai amassar, ele vai amarranhar. O tubo, os tubos, nós temos tubos inox, temos tubos galvanizados, tubos fino-frio. Então, quer dizer, de acordo com o tubo, com muito peso, ele vai lá e ele amassa também. Então, existe uma complexidade nessa quantidade de SKUs que a gente tem. E, para isso, nós temos vários pontos que a gente faz. E aqui, todos nós sofremos, né? Como é que é as nossas contratações, que a gente entrega isso para todo o Brasil. Hoje, nós temos uma contratação direta com o TAC, né, o transportador autônomo, de 9% e transportadoras 91%. Isso quando a gente tinha a lei, principalmente antes da lei do frete, quando a gente pagava R$ por quilo, né, para a gente poder transportar. E onde tinha toda a parte do frete de retorno, né, toda aquela situação. Com a lei do frete, todos nós sabemos, tirou essa grande competitividade que a gente tinha, quer dizer, o Nordeste e o Norte. Nós já sofremos muito por não ter esse desenvolvimento como tem o Sul e o Sudeste, e a lei do frete veio trazer um problema muito sério para a gente, quer dizer, tirando toda essa competitividade de frete, que para nós, Grupo Açarense, um dos pontos que a gente conseguia colocar o nosso produto lá no Sul e Sudeste, era justamente o frete. Então, a gente conseguia tirar nossas margens através desse frete. E como agora é R$ por quilômetro rodado, tanto faz vir de São Paulo para Fortaleza, quanto Fortaleza para São Paulo. Então, isso trouxe um problema muito sério para a gente, que a gente teve que buscar e, vamos dizer assim, redescobrir a nossa forma de a gente conseguir trabalhar a logística, já que é 100%, como vocês viram lá para a gente, lá 96% é via rodoviária. Então, por isso, inclusive, mudou isso aqui. A gente hoje está com 91% dos nossos transportes, nosso outbound de transportador, e somente 9% eles sendo por TAC. E para a gente conseguir atuar, né, a gente conseguir fazer aquelas 800 mil toneladas no ano, né, a gente tem por média aí umas 45 mil, 50 mil toneladas por mês,
a gente carrega por dia uma média de 160 veículos carregados por dia, tá certo? E só que desses 160 carregados por dia, aqui em Caucaia e em Marabá, nós temos 73% dessas cargas fracionadas. O que é que significa dizer isso? É um grande diferencial nosso. A gente vende para o cliente, como o próprio Ricardo falou anteriormente, se você quiser comprar 2 toneladas, 3 toneladas de produtos para a gente entrega. Então, quer dizer, o caminhão sai com várias entregas. Então, é isso que te chama fracionado, tá? É com várias entregas e vários produtos. Como eu falei para vocês, o cliente nosso, ele precisa de quê? Ele é um pequeno cliente. Então, quando você faz na produção um fardo de tubo que contém 50 tubos num fardo, de um tipo de SKU, né, quer dizer, de um tipo de uma bitola, ele não quer os 50 tubos, ele não tem condição. Ele quer muitas vezes o quê? 10 tubos de um tipo, 5 tubos de outro, ele quer 5 telhas, ele quer 10... Então, ele quer tipos de produtos diferentes em poucas quantidades. Então, é isso que a gente faz. Então, a gente faz o quê? A gente fraciona o pedido dele. Então, ele tem esse limite de compra de 3 toneladas, mas pode comprar de diferentes tipos de produto. Tem clientes que nos compram 2 tubos, 3 tubos, 4 tubos de forma diferente e vai fazendo o pedido dele. Nós entregamos. Então, isso aqui existe uma dificuldade grande para a gente poder formatar a carga e também poder escoar essa carga, que a gente vai falar rapidamente sobre ele. O ano passado, por exemplo, nós gastamos mais ou menos 210 milhões de reais só em frete desse tipo aí para a gente no nosso outbound. Para vocês terem uma ideia, o que acontece? Principalmente aqui no Ceará, que é onde nós começamos, a gente tem uma política que é o seguinte: na grande Fortaleza, toda compra nossa, nós temos um compromisso de entregar em D+1. E no Ceará, em até D+3. Quando você traz isso para você através de um autônomo ou através da transportadora, muitas vezes a gente não consegue isso, porque não é convidativo também o preço, hoje, principalmente por causa da quilômetro rodado, porque a transportadora e o próprio caminhoneiro ele prefere rodar mais tempo, né, porque o final vai receber menos. O que acontece? Por isso daí nós tivemos que implementar frota própria. Então, hoje nós temos no Ceará 71 veículos para atender essa região da grande Fortaleza e principalmente ao Ceará, com truques, bitruques e carreta. E no Pará nós temos 32 carretas. É uma característica lá, mas porque lá também nós temos algumas operações dedicadas à sucata e a carvão. E também a própria venda, né, do produto, o outbound, ou de trazer produtos. É interessante aqui essa sucata e carvão, porque também são tipos de operações diferentes, o tipo de transporte diferente. Então, quer dizer, o caminhão de carvão é diferente dos caminhões de produtos normais. Então, você precisa ter uma carreta especial. Então, a carreta, normalmente, quando se transporta o carvão, que vem lá de Tocantins, nós estamos a 250 quilômetros de distância lá da usina, ele vai trazendo o carvão, mas ele volta batendo, porque, inclusive, a característica vamos dizer assim, da carreta, ela não comporta você colocar ali dentro dela nenhum produto para poder distribuir. Então, você tem que diluir esses custos dessa forma. E, principalmente, aí o que acontece? Você traz para eles a situação de, para poder o frete se tornar melhor, mais com menos custo, nós fazemos o quê? Compramos caminhões bitruques, bitrem. Qual é o grande problema nosso? Aí vem a lei do motorista, né? Rodou tantas horas, tem que parar. Aí você imagina o que acontece com a sua operação dedicada. Então, tem que ficar parando de vez em quando, e principalmente imagine aonde a gente atua, lá na região norte, nordeste, então, quer dizer, então isso é um grande problema também para nós, essa parte aí da lei do motorista, que tem que ficar parando de vez em quando para poder ter a lei do descanso. Não estou aqui falando que ele não tem direito, mas estou falando que a gente não tem infraestrutura para poder permitir isso daí. Então, isso aí também parece muitas vezes que a gente tem que ficar com 2 motoristas para poder ter essa operação vai e volta, principalmente para poder, por exemplo, fornecer a gente essa parte de carvão. E não só isso, também com essa parte aí de sucatas também, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, uma política de vendas. Coloquei essa foto para poder colocar. E tendo uma ideia, por exemplo, quem quiser comprar para a gente aqui na região Grande Fortaleza 200 quilos de aço, pode comprar, e a gente entrega em D+1. Se quiser comprar 1 tonelada de produtos, qualquer tipo de produto também a gente entrega. Lá na região sul, você quiser comprar 3 toneladas, a gente entrega. E lembrando, 3 toneladas, 4, 1,5 tonelada. Isso aqui eu não estou falando, né, de um produto, não. Estou falando de N produtos. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aqui, mas isso aqui é um cliente. Um cliente comprou aqui 2, 4, 6, 8, 10 tubos, comprou aqui 4 perfis de um tipo, outros perfis de outro tipo. Então, isso aqui é uma entrega de um cliente. Isso aqui já é de outro. Isso aqui já é todos os tipos de perfil diferente. Então, quer dizer, essa carga está até bem arrumadinha aqui, porque teve alguns que compraram os fardos. Mas, então, o cliente pode chegar e comprar de forma diferente. Olha aqui, um comprou telha.
Então, eu tenho que colocar a telha lá em cima da carga, eu tenho que colocar esses tipos de produto aqui no meio, eu tenho que colocar outros tipos aqui embaixo, eu não posso colocar esse tipo de produto lá embaixo, porque o peso disso aqui pode ser que amasse. Então, eu tenho que fazer o quê? Além de se preocupar com a entrega, eu tenho que me preocupar com o quê? Com a compactação e a formatação da entrega disso daqui. E eu tenho que me preocupar aqui também quando a gente vai fazer essas cargas, né? Ó, quando a gente olhar aqui, isso aqui é uma outra carga. Quando a gente vai, também bem comportada essa carga, mas quando a gente vai fazer isso aqui, nós temos que pensar o quê? Que o motorista saia, que quando ele é contratado, ele sai sozinho. Quem vai descarregar isso aí é o motorista junto com o cliente lá na loja. Então, ele tem que fazer o quê? A primeira carga que fica embaixo é a última que vai ser entregue. Então, nós temos também que ficar pensando em quê? Temos que ficar pensando na nossa roteirização, né? Então, nós temos que saber onde é que vai entregar e como entregar. Então, você precisa ter o quê? Se eu tenho um cliente que me compra 3 toneladas, pensando numa carreta, né, de 30 toneladas, significa dizer que eu preciso ter 10 clientes para poder entregar, para aquela carreta sair cheia. Então, além dos 10 clientes, eu preciso que o quê? Que esses 10 clientes estejam numa rota específica para esse caminhão poder chegar lá com essa rota específica. Eu não posso entregar esse cliente agora aqui, por exemplo, no comecinho do Ceará e entregar depois esse cliente lá em Goiás. Não posso, eu tenho que chegar ali na região. Tanto que a gente tem na nossa política no raio de 250 quilômetros, porque senão o motorista também não vai querer ir. E antigamente, ele não queria ir porque era por quilo, né? A gente fechava, vamos dizer assim, o frete da carrada, como a gente chamava. Hoje não, hoje é quilômetro rodado. Então, quer dizer, para ele, se ele roda mais e com menos peso, melhor ainda, porque ele vai ter menos custo com o carro dele. Mas para a gente é um custo maior, para a gente é um quê? É um valor maior agregado ao nosso custo. Então, nós temos que compactar essa carga de uma forma que ela possa sair compactada e entrega em cidades próximas. Tanto que a gente coloca um raio máximo de 250 quilômetros. Para a gente ter essa complexidade, então a gente precisa de quê? É por isso que aqueles 16 mil clientes nos ajudam. A gente precisa de ter muitos clientes nas proximidades e com compras. Então, é por isso que esses clientes nos compram rapidamente. Então, nesse mesmo momento, a gente tem um lado dentro da empresa que é o quê? Que é a produção. Então, a produção tem que fazer o quê? Tem que dar saída nos produtos, que a gente possa ter esses produtos para formatação de carga. Porque o cliente, muitas vezes, ele quer 10, né? Esse caso aqui, se não tiver esses tubos aqui em estoque, eu não posso expedir isso aqui para ele, porque senão vai chegar lá pequeno e depois vou ter que mandar esse estoque para ele. Então, existe uma complexidade muito grande nessa formatação de carga. E para isso, tudo era feito, né? Ó, você verificar aqui, ó, isso aqui é uma carga também muito bem comportada, que isso aqui já é de longos. Você vê, ó, que aqui a gente colocou vergalhão aqui na base. Por exemplo, vergalhão, eu não posso colocar o vergalhão em cima, porque senão ele amassa tudinho. Então, eu tenho que colocar um vergalhão, tem uma tela, aqui tem uma tela coluna, aqui uma treliça. Isso aqui, ó, são para vários pedidos. Inclusive, nas etiquetinhas que vão junto com os produtos, a gente, inclusive, faz aqui uma, vamos dizer assim, uma codificação para que o próprio motorista, quando for descarregar isso aqui, ele saiba. Só que essa codificação não é só na carreta. O que acontece? A gente tem que botar, além disso, quando for formatar, se lembrar que, por exemplo, ó, esse primeiro aqui, ó, verdinho, é a primeira entrega. O azul é a segunda entrega. O amarelo é a terceira entrega. E o laranja é a quarta. Mas por que eu não posso botar esse azul ao lado desse azul, esse amarelo ao lado desse azul? Porque se eu deixar aqui muito vago aqui, esse caminhão, quando tiver depois de descarregar essa entrega, tiver na estrada e tiver dar uma curva tudinha, esse produto faz o quê? Ele desloca. Aí quando chega lá, ele amassa, o cliente reclama. Então, quer dizer, toda essa expertise você tem que ter, porque senão você começa a ter esse problema. Então, você vê aqui, ó, 18 entregas, Ian, é isso mesmo. Então, tem muitas vezes o caminhão sai com 18 entregas. Então, você imagina o que é você sair com 18 entregas aqui para poder entregar nos clientes, tá? No Brasil todo, tá certo? Então, você vai deixando uns pedacinhos, né? Como diz assim, é um atacarejo, como a gente fala, você vai deixando dessa forma. E isso aqui também a gente faz, não só aqui na visualização dos produtos, mas também no romaneio do próprio motorista, nota fiscal. A gente identifica para ficar fácil. Então, aqui nós temos um filo, quer dizer, até a forma de carregar o caminhão, a gente tem que ter a roteirização, que o primeiro que entra é o último que vai ser entregue. Então, a gente também tem que saber e o quê? E baseado na rota que ele vai fazer também. Isso é um ponto que a gente vai ter que mapear. Se vocês der uma verificada aqui, isso aqui é uma rota que a gente tem que entregar, como eu falei para vocês, né, 160 caminhões por dia, isso aqui é uma rota que a gente tinha que entregar no dia. Pedidos de um dia. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nós estamos entregando em Porto Velho, nós estamos entregando aqui perto de Bagé, estamos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Isso aqui é para um dia que nós temos que entregar. Então, nós temos que conseguir caminhões que vai entregar e clientes que entregam em todos esses locais. Isso aqui, anteriormente, tudo isso aqui era feito, vamos dizer assim, na cabeça de algumas pessoas, expertise que nós tínhamos aqui, que começou aqui pequeno com a gente. Então, quando chegava o cliente tal, eu sei, é tal lugar. E tem mais o seguinte,
E tem clientes que dizem assim, ó, eu só recebo se for total. Ó, eu só recebo se minha carga estiver assim. Então, ele bota lá, se você não me manda misturado com outro cliente, com o meu concorrente, não me mande. Até isso tem, tá? É na mesma cidade, diz assim, ó, se você mandar a carreta e eu souber que está com um cliente concorrente meu, eu não aceito. E ainda tem essas exigências, tá? A gente também atende essas exigências. Então, isso aí estava tudo na cabeça. Ian, bebe um copinho d'água aí, por favor, Ian, por favor. Estou preocupado. Isso, beba uma águazinha, meu amigo, porque a complexidade é grande. Não, eu tô aqui porque... Estou notando tudo aqui que eu posso, mas eu vou te falar, é incrível. Eu estou aqui porque me deram 50 minutos, eu estou controlando o tempinho aqui para poder não estourar. Não, fique tranquilo. Tá, joia, então pronto. Então, o que acontece? Isso aqui tudinho estava na cabeça de algumas pessoas aqui nossas, principalmente pessoas antigas. E quando chegava o pedido dele, ele dizia, esse cliente aqui eu já sei, junto com aquele outro tal cliente tudinho. Então, isso é uma preocupação muito grande, principalmente que eu tinha, que é o quê? Eu digo muito aqui na empresa. Desculpa. O negócio, né, o processo não são das pessoas, o processo é da empresa. Então, o processo tem que estar dentro da empresa e as pessoas darem qualificação a esses processos. Por que isso? Porque se uma pessoa faltar, a empresa continua. Eu não posso fazer isso aí, nada contra a pessoa, pelo contrário. E com isso eu dou chance àquela pessoa, ela cada vez mais se profissionalizar, ela ter mais produtividade, ela buscar mais coisas. Então, se eu deixo ela sempre fazendo aquilo ali, ela também, além de ter um perigo muito grande para a empresa, ela não tem um crescimento na empresa. Então, com isso, nós fizemos o quê? Nós contratamos uma empresa holandesa, porque roteirização, tem muitos softwares de roteirização aí no Brasil, no mundo como um todo. Mas o nosso grande ponto não era a roteirização, o nosso grande ponto era a parte de compactação de carga, como vocês viram aí. Então, a gente tinha que fazer o quê? Como é que eu vou compactar essas cargas com essas situações? Porque, por exemplo, eu tenho que ter, se eu vou entregar aqui uma rota que sai daqui de Fortaleza, que eu vou fazer uma rota que eu vou entregar aqui, por exemplo, perto de Palmas, esses clientes que eu vou atender aqui perto de Palmas, eu tenho que também saber qual é o produto. Por exemplo, se algum desses clientes aqui me comprar telha ou me comprar inox, é a última entrega que eu tenho que fazer, porque tem que estar lá em cima da parte do caminhão. Eu não posso botar ele em qualquer local. Então, quer dizer, se eu vou chegar aqui em Palmas, é o fim de linha. Então, antes dele, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter clientes com outros produtos mais pesados que eu possa botar embaixo. Então, existe toda uma expertise disso. E a gente tem mais o quê? Principalmente hoje com reais por tonelada, nós temos uma preocupação muito grande da gente ocupar o caminhão o máximo possível, porque senão a gente vai ter um frete muito caro. Antigamente, a gente, inclusive, negociava com o próprio motorista. Como o motorista, para a gente, ele ia e voltava rapidamente, já é muito conhecido nosso, ele dizia assim, olha, rapaz, a minha carga é de 27, rapaz, leva hoje 22, a próxima eu te prometo que tu leva 27, eu te pago um pouquinho mais. Você negociava isso, hoje você não negocia mais. Quantos quilômetros? X. Mas morreu. Então, a gente precisa o quê? Então, vocês vão ver aqui, ó, que a gente sempre fica buscando caminhões aqui, as cargas, ó, 100%, 97%, 96%, 98%. Então, existe um KPI dentro lá da logística que é o quê? A compactação das cargas baseada na quilometragem. Para a gente poder ter. Aí você vai ter truque, você vai ter situação. Aí, qual é um outro grande problema? Truque aqui no Ceará, nós temos. Mas, por exemplo, lá em Marabá, truque, nós não temos. Por que não tem truque lá do lado do Pará, lá do norte do país? Quem é que vai pegar o caminhão, joga naquelas estradas, um caminhão pequeno, que vai ter um desgaste muito maior para transportar menos? Não tem isso. Então, lá, principalmente com a distância grande, lá só tem mais carretas. Aí vem um outro problema também que nós temos. Qual? O vergalhão, por exemplo, é 12 metros. Aí vem a parte dos eixos, né? A lei aí, ó. Então, quer dizer, começamos a ter autuações, porque o quê? Você tem que balancear os eixos. Só que tem produtos que você não consegue balancear o eixo. Então, quer dizer, se você pega um vergalhão daquele que é 12 metros, mas nós temos cliente pequeno que ele não tem espaço para guardar um vergalhão de 12 metros, ele pede o vergalhão dobrado. Então, é 6 metros. Então, a gente vai entregar 6 metros. Se a gente dobrar o vergalhão com 6 metros, acabou o eixo. Aquele caminhão que carregava 30 toneladas, por exemplo, 32, ele só vai carregar 17, 18 toneladas, porque eu tenho um problema nos eixos. Inclusive, hoje, a gente tem lá balanças automáticas dentro da empresa que vai carregando, vai pesando para os eixos, para a gente também fazer o quê? Mais um complicador para a logística, compactar tudo isso baseado em quê? Nos eixos. Então, eu tenho também que sair, além da complexidade do tipo de produto, também o peso dos eixos, que também sai ao normal por causa do tipo de produtos. Então, nós contratamos essa empresa, uma empresa holandesa, e hoje está, graças a Deus, roteirizando. Isso aqui, inclusive, trouxe um problema para nós. Só para vocês entenderem como a logística, e até eu digo assim muito para o pessoal da logística, gente, na empresa, né, quer dizer, o comercial, eu fico brincando, o comercial, e, ó, nós somos aqui empresa, né, então não estou falando aqui, mas eu falo brincando com eles. O comercial é a pedra e a logística é o telhado de vidro.
tudo que acontece aqui é o problema da logística. O cliente reclamou porque a logística não entregou, né? Chegou errado lá porque a logística não fez isso. Ah, custou porque a logística não fez. A produção não pode ter nem ter o produto, mas a logística que não recebeu. O cliente reclama que não recebi. Então, o que acontece? E a gente realmente tinha algumas demoras para formatar uma carga dessa, porque isso aqui era na cabeça das pessoas, né? Então, eu ficava esperando o pedido e tudo mais. Com esse software, o que aconteceu? Vocês viram lá que nós temos essa venda e nós temos a nossa força de venda hoje, aqui dentro né, aqui na Assarense Comercial, 50 vendedores, que atendem todo o Brasil. Então, esses pedidos vão sair em todo momento, toda hora estão saindo pedidos. Nós temos hoje 600, 700 pedidos por dia. Então, antigamente, você ficava esperando todo dia, chegava os pedidos, ia separar manual. Hoje, isso é automático. O que aconteceu? Quando hoje está começando a cair os pedidos, esse software roda de meia em meia hora. Então, todos os pedidos que estão entrando, ele vai lá, capta os pedidos, faz a formatação, libera para contratar caminhão e carregar. Aí tinha muitos clientes que faziam o quê? Que não estavam acostumados, faziam um pedido de manhã, faziam um pedido de tarde, quando chegava tarde, rapaz, muda aquele meu pedido, faz isso, aquilo, outro, eu desisti. Ou então para garantir o preço, fechava um pedido, aí daqui a pouco dizia assim, cancela, ou então fazia, não, coloca mais isso. Só que com esse rodando dessa forma, aconteceu o quê? Aconteceu uma agilidade muito grande na formatação de cargas e na entrega. Então, quer dizer, muitas vezes no começo ocorreu o problema do cliente querer cancelar ou querer colocar uma coisa a mais e a carga já está sendo formatada, inclusive já está sendo preparada para ser entregue, a contratação do caminhão. Então, nós fizemos essa situação e que, para isso, a gente também tinha que ver o quê? Já que nós agilizamos essa formatação de carga, nós vimos que tinha que ter uma produtividade maior dentro da nossa própria frota. E para isso também nós colocamos toda a nossa frota equipada com telemetria e rastreamento. Quando a gente fala em telemetria e rastreamento, a gente pensa muito naquela situação, tipo assim, eu vou controlar o motorista, né? E eu vou dizer para vocês, com toda sinceridade, que no início, quando veio a ideia, era justamente para a gente controlar um pouco o motorista. Vou controlar a telemetria, né? E o rastreamento, se o motorista parou ou não. Quando a gente começou a utilizar, nós vimos vários pontos que isso aí trouxe de produtividade para a gente. Por quê? Porque nós começamos a controlar, por exemplo, quilometragem por litro, consumo de combustível, quantos quilômetros ele faz, as horas que o motor ficou ligado, né? A média mensal de quilometragem. Então, a gente começou a verificar o próprio motorista, qual é aqueles motoristas mais eficazes e o que não eram menos eficazes, qual é que tinha mais produtividade ou não. Nós começamos a fazer o quê? Dar treinamento nos motoristas em cima disso. Como é que estava a frenagem dele? Como é que estava a frenagem dele? O motorista estava freando muito, estava ou não? Qual era o motivo? Por que era? Tudinho? Então, quer dizer, a gente viu também que às vezes o caminhão estava com problema, precisava de uma manutenção mais preventiva do que o outro. Quer dizer, não era só o motorista. Então, nós começamos a conseguir ver isso. Aí, para você ver que a gente vê assim, às vezes a gente foca num ponto e a gente esquece outros. E vocês viram que a frota, principalmente aqui de Fortaleza, né, como a gente coloquei para vocês, é para entregar principalmente na grande Fortaleza e no Ceará. Qual é a média de clientes que a gente entrega por dia num caminhão aqui em Fortaleza? A gente tem entrega de 8 a 12 entregas por dia, no mínimo, tá certo? No mínimo, assim, 12 entregas por dia. Então, eu convido a cada um dos senhores, né, e as senhoras também, a fazer o seguinte: vamos fazer visita a 12 clientes no dia aqui em Fortaleza, clientes de vocês? Vamos fazer essa visita? Vamos lá, sair de manhã de casa e vamos fazer 12 visitas lá, para a gente vai chegar, vai parar o carro, descer, falar com a pessoa, só para dizer assim, aqui eu vim aqui dar um bom dia para vocês. Bom dia, tchau, muito obrigado, entra no carro e vai fazer outro. Aí você imagina, com o trânsito de Fortaleza e outro, você não pode passar em algumas vezes o caminhão por alguns locais, e esse nosso caminhão de Fortaleza, além dele entregar o material, muitas vezes também ele recebe o dinheiro também, não é o dinheiro, né? Ele recebe alguma coisa também lá do cliente. E o que acontece? Nós começamos a descobrir, e que isso aí foi verdade, que acontece o quê? Que o caminhão, quando chegava no cliente, o cliente chegava e dizia assim, espera só um pedacinho aí que eu vou descarregar já já. Esse pedacinho aí durava o quê? Era 15 minutos, 1 hora e meia, tá lá, e o motorista lá de braço cruzado. O que acontecia? Voltava depois sem conseguir entregar todos os pedidos. Aí lá vai a cliente reclamando que é o D+1, né? Eu não recebi minha carga. Ah, não, foi ineficiência do motorista. Foi por isso. Não foi. Então, a gente começava com isso, a gente começou a fazer o quê? A gente começou a monitorar aonde é que o caminhão estava ficando mais tempo parado. E a gente fez o quê? A gente viu que, em muito caso desse, não era o problema da logística, era o problema do cliente que fazia o caminhão ficar parado lá esperando. Então, o que acontece? Ali a gente começou a identificar quais eram os clientes que ficavam mais tempo esperando. Então, a gente fez um trabalho, aqueles clientes dizendo assim, se você querer receber mais D+1, você vai ter que descarregar rápido. Se você tem problema, então vamos ver como é que a gente resolve o seu problema. Eu vou te colocar na última carga, eu vou te colocar isso aqui um dia específico para você. Então, quer dizer, o que aconteceu com isso?
E a gente antes era só assim, ó, compra caminhão, bota mais gente, não está entregando, estamos vendendo mais, vamos comprar mais caminhão. Quer dizer, é uma coisa que sempre vem logo na cabeça da gente, né? Vamos comprar caminhão para poder entregar mais, para entregar mais. Por quê? Porque aquelas 8 não estavam dando mais tempo. Gente, é o tráfego, é tudo mais. Então a gente começou a focar isso. O que aconteceu? Aquele caminhão da gente que a gente tinha que ficar fazendo durante a madrugada, carregando o caminhão para no dia seguinte ele sair cedinho para tentar entregar aquelas 8, 10 entregas, a gente conseguiu fazer o quê? Conseguiu fazer com que esse caminhão voltasse rapidamente, dentro do horário de trabalho, inclusive, tá certo? Conseguiu fazer com que o carregamento ficasse eficiente durante a noite, de manhã já saía de novo. Então, nós diminuímos o quê? O atendimento do cliente, nós diminuímos hora extra de carregamento desse caminhão, e nós diminuímos o quê? Também o gasto no caminhão. Então, essa parte aqui da telemetria, essa parte aqui do rastreamento, foi algo que nos trouxe uma produtividade muito grande, além também de toda a segurança que nós temos, né? Hoje, todas as nossas cargas também, isso aqui eu estou falando mais da nossa frota, tá? Também, quando a gente contrata para poder mandar para todo o Brasil, nós também temos todo um trabalho para isso. E com isso, também, como é que a gente faz com a frota que a gente não está conosco, e também até para o próximo. Nós temos um aplicativo hoje, mobile, todo motorista tem, que é chamado GAClog, que ele faz o quê? Qualquer motorista hoje em todo o Brasil, ele, utilizando nosso aplicativo, ele vai saber quais são as cargas que estão disponíveis para ele. Qual é a carga, quais são as cidades, qual é o local, qual é o preço, ele pode fazer isso. E o que é que se viu também para isso aqui? Agilizou o quê? Agilizou para a gente a contratação e o monitoramento das cargas via aplicativo. Porque, inclusive, isso a gente rastreia aonde é que ele está. O pagamento dos autônomos das transportadoras, porque a gente paga o valor inicial quando a carga sai e paga no final. Aí, quando você chegava no final, o que acontecia? Você ficava esperando ele mandar o ticket da nota fiscal, né? Nós estamos falando aqui, né, pessoal, no Brasil, vamos dizer assim, que a gente quer ter eficiência. Eu já citei várias vezes para vocês aqui pontos que a legislação nos atrapalha, né? Nós queremos ter eficiência aqui em transporte, mas sim ainda exigem que a gente tenha o ticket do recebimento lá da nota fiscal. Porque se não tiver, ele vai dizer que não recebeu e depois você tem que comprovar. Então, a gente ficava esperando que o motorista pegasse aquele ticketzinho da assinatura nota fiscal, mandasse por correio, comprovasse que mandou para a gente poder pagar para ele no final. Como é que a gente faz hoje? Pelo aplicativo. Ele vai lá, bate foto e manda. E não só isso. O que é que nós fizemos no nosso aplicativo? Tínhamos muita reclamação de cargas que o cliente chegava, não veio completa, ou veio amassada. O motorista, quando hoje ele chega lá, ele descarrega a carga no caminhão, ele faz o quê? No aplicativo, bate a foto, manda, descarreguei esse produto do cliente e tal. Então, quer dizer, se o cliente quiser reclamar, ele reclama imediatamente, nós temos prova, não temos. Então, nós começamos a colocar uma ferramenta na mão do motorista que também nos ajuda a ter não só a reclamação do cliente, mas também uma satisfação e uma rapidez do cliente, tá? Então, nós fizemos isso. Essa BID de entrega, quer dizer, então, nós, com isso, a gente atrai os motoristas para nós, quer dizer, vocês viram que a gente precisa muito motorista, então tem caminhoneiros que ficam lá na Bahia, ou então estão lá no Rio Grande do Sul. Será que eu posso, e já conhece a cearense, será que eles têm carga para mim? Então, o que é que ele faz? Opa, então eu vou subir, né, como ele diz, eu vou subir, eu já chego lá que eu quero aquela carga, porque eu já sei que eu vou ter uma carga de volta. Então, ele já marca aquela carga, ele já vem carimbado para poder fazer o frete dele quando ele quer. Então, isso nos ajuda a formatar a carga e também ajuda também ao motorista, né? Dá uma visibilidade, né? O cliente também, do tipo, onde está a minha carga? A gente lá vai, a gente olhar o monitoramento, o cliente, tudinho. Então, hoje a gente já sabe, está aqui, ele está próximo de você, ele está entregando, aqui a gente já está, inclusive, a gente consegue, ele está entregando a segunda carga, ele vai entregar mais em tais lugares, depois vai chegar em você. Então, isso a gente conseguiu também trazer esse monitoramento, quer dizer, usar a tecnologia em benefício da gente também, Vocês viram que uma coisa que eu estou falando muito aqui, o que é? Que a gente, muitas vezes, aqui a gente só pensa, às vezes, na empresa, mas nosso grande foco aqui foi o quê? Pensar como atender melhor o cliente, e automaticamente trouxe o quê? Ganhos positivos para a gente. Então, é por isso que a gente fala sempre, tem algumas vezes que não está conseguindo complementação de carga, porque aquela carga que vocês viram, que precisa para poder fechar aquele 98%, 95% da nossa carga, não tem. Então, a gente pede o comercial, estamos precisando de tantas toneladas para poder fechar esse caminhão nessa rota. Às vezes não consegue. Aí eles vão ligar lá para os clientes, eu tenho isso aqui, você consegue? Você quer isso aqui a mais? Vai tudo mais? Ou não. E até às vezes a gente faz isso mesmo, tá? Do tipo, se eu vou pagar X de frete e é o frete morto, se eu der o desconto na carga lá um pouquinho a menos, eu saio lucrando. Então eu fecho a carga, dando desconto menor, dando até um descontozinho maior para ele, mas faz o quê? Me faz a carga. Então a gente consegue fazer também isso. Então a gente fecha todo esse ciclo com o nosso cliente, né? Então isso faz o quê? Faz com que a gente possa trazer, vamos dizer assim, esse nível de satisfação ao cliente e também ter uma produtividade muito grande aqui para a gente, e até como eu fico dizendo hoje, né? Eu fico brincando aqui com o pessoal do comercial, bora pessoal, vamos vender aí porque a gente está aqui disponível para entregar.
mas não é fácil. Vocês viram aí que a gente falou aqui de uma forma rápida para vocês, está acabando aqui meu tempo, mas nós falamos aqui em relação a transporte de porto, né, quer dizer, o que a gente tem lá, e outros pontos, né, que é, você diz assim, poxa, mas vocês importam essa quantidade? Sim, porque, embora hoje esteja muito mais caro, né, todos aí você conhece, quer dizer, a gente trazia um container que era $2.500, $3.500, hoje um container está $11.000. Esse container fica do demurge no navio e depois ficam lá para poder eu desovar, né, esse container o tempo que eu vou esperar lá por ele. Eu não tenho espaço mais no porto. Eu tenho que tirar, vocês imaginam, nós estamos falando aqui de tirar 3.000 toneladas dia do porto para dentro da Cearense. Tem várias empresas aí que não conseguem, não tem 3.000 toneladas no mês, e nós temos 3.000 toneladas no dia para poder tirar do porto de matéria-prima, fora o que nós entregamos por dia. Né? Quer dizer, então, nós temos essa força. Lá em Marabá, nós temos carvão, nós temos que botar 36.000 metros cúbicos de carvão por mês. Nós temos que levar 37.000 toneladas de sucata por mês. Quer dizer, então, tudo isso de uma forma rodoviária. Então, quer dizer, é isso que é a nossa parte de logística. Desculpa, eu tentei falar assim, estou aqui 47 minutos, me deram 50 minutos, acredito que aqui eu estou no tempo, tá? Me desculpe, estou aqui disponível aí para vocês a perguntas, tá bom? E à vontade aí. Eu vou tirar aqui da apresentação, porque eu acho que quando a gente fica vendo, fica mais fácil, eu acabo não conseguindo ver vocês, tá certo? Mas aí eu estou aqui disponível aqui a todos, tá bom? Tem aí meu e-mail, tá? Ian Correia, bem fácil, iancorreia@cearense.com.br. Também quem quiser meu telefone para a gente conversar, quiser fazer visita para nós, estamos disponíveis, como a gente sempre fala. E o que o próprio, né? Desculpa, o professor Célio falou aí, a gente está aqui para todos nos ajudarmos, né? Quando a gente consegue descobrir, beber da fonte dos outros, todo mundo se ajuda. Eu digo assim muito, nós não somos concorrentes, nós somos aqui parceiros, nós somos aqui que a gente vai se ajudando, cada um vai desenvolvendo mais, vai trazendo melhorias para a gente poder trabalhar dentro de uma realidade nossa que a gente tem, porque um dos grandes fatores impeditivos a gente hoje não somos nós, né? Não é a nossa empresa, é a estrutura que nós temos hoje de infraestrutura do Brasil, são as leis que cada vez nos impõem dificuldades, né, ao empresário, são esses pontos, quer dizer, crescer e vontade de crescer a gente tem, mas muitas vezes a gente não consegue por esse motivo. Aí é onde entra esse lado de quê? Das nossas ideias, né, sermos inovativos, e é onde a gente está buscando muito em cima disso, quer dizer, inovar e buscar melhorias, principalmente produtividade, porque a gente sabe hoje que principalmente você ter recursos, né, é uma coisa que eu sempre falo, você cada vez mais, compra mais caminhão, não, gente, vamos ver o que a gente pode escolher melhor produtividade, como é que a gente pode melhorar esse ponto aí, tá bom? Desculpa, eu falei muito aqui agora que eu estou vendo aqui que tem o Marcelo Gugel que levantou a mão, desculpa, Marcelo, é porque quando a gente mostra a apresentação, a gente não vê no Teams, né, na falha do Teams, a gente não vê que levantou a mão. Me desculpe aí, tá, mas eu estou aqui disponível para vocês. Falei muito, né, o pessoal diz assim, às vezes, rapaz, mas tu fala que vou te contar, né? É porque é pouco tempo e a gente tinha falado. Desculpa, pessoal, obrigado aí, estou disponível aí para vocês. Meus parabéns aí pela excelente palestra. O Marcelo, eu peço para você fazer a pergunta, ou eu lhe chamo aqui na ordem aqui. Ian, parabéns realmente pela palestra, e tem algumas perguntas, eu vou só dar uma ambientada em algumas perguntas, só para você... nós trabalhamos esse tema no Fórum de Logística, foi a questão da tabela de frete. Realmente, eu me lembro que foi uma luta, e o pessoal agora, a Cearense agora vai ter que se rebolar, porque agora não tem o frete retorno, como que eles vão fazer? Que eles só baseavam em frete retorno, eles não, né? Toda essa questão aí. O ano passado nós fizemos essa palestra também novamente, muito frustrante, né? Não mudou nada e foi colocada essa pedra no caminho e a gente está meio aprendendo a trabalhar. Então, tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique Fontaines Dias, que eu agradeço a audiência. Ele pergunta, Ian, como é a política de remuneração de frete para esses casos fracionados? É por viagem, é por quilômetro rodado? E como audita a quantidade de entrega? Você falou sobre isso, mas veja o que você consegue, a curiosidade aí do nosso público aí, que você queria acrescentar. Você colocou como você faz, mas eu devolvo para você alguma outra curiosidade. Perfeito, Casalberto. Então, só para poder colocar um pouquinho que você falou antes, aqui eu uso uma frase que diz assim, choro não vale. Eu falo muito para as pessoas só me conhecem aqui. Gente, a gente ficar chorando aqui não vale, que não vai resolver nada. Então, vamos lá e como é que a gente faz? Realmente, a lei do frete, ele nos deu um baque muito grande para a gente ficou muito preocupado com isso, mas a gente acabou se reinventando, né? Como diz assim, a gente começou a vendo particularidades e foi nessa parte da produtividade. Então, Marcelo, uma das coisas que a gente fazia anteriormente, antes da lei do frete,
a gente tinha um diferencial a mais de pagamento para o motorista pela quantidade de cargas que ele ia entregar. Por quê? Porque ele ia perder tempo, entre aspas, de poder chegar em outra cidade com carga menor para poder entregar. Hoje, como é quilômetro rodado, o que acontece? Para ele tanto faz, até porque como ele vai entregando aos poucos essa carga, ele vai diminuindo o peso do caminhão, vai diminuindo o quê? Combustível, gastando menos combustível, tudo. Então, uma coisa compensou outra. Então, alguns casos, quando a gente tem mesmo aquelas que vocês viram, 14, 15, 16, 17, aí a gente dá algum diferencial por entrega, tá certo? Mas não é toda vez que a gente faz isso. É em alguns casos especiais. Mas hoje, normalmente, já está vinculado que o nosso frete, que a gente paga, já tem essas cargas fracionadas, tá certo? E pela quantidade de clientes que nós temos hoje, a gente está conseguindo, vamos dizer assim, colocar menos fracionamento na carga, mas 75% ele a gente está conseguindo aumentar um pouquinho a mais. Mas dessa forma que a gente trabalha. Não sei se eu consegui responder o todinho. Tá? O Pedro Henrique Fontanes Dias. Agora, o Bentes, né, fez a pergunta, pelo histórico de vendas, já foi avaliar as vantagens de ter um centro de distribuição, estoque, região de maior volume, imagino no Nordeste. Como seria esse estudo permanente que vocês devem fazer, né? E eu gostaria que você falasse da nomeação de parceiros logísticos, né, que eu acompanho o trabalho de vocês. Vocês uma empresa muito parceira, então, às vezes, o CD, ele vira uma empresa parceira que encontra soluções para trabalhar na forma que você apresentou. Queria que você comentasse isso, que às vezes a pessoa, as empresas, às vezes, de logística, falam assim, não, só vai esse meu CD, mas vocês são a prova viva que tem grandes parceiros que trabalham num padrão semelhante, né? Não um padrão de vocês, mas um padrão semelhante para fazer essa distribuição. Isso eu acho que é importante passar essa experiência também. Isso, Carlos. Esse estudo de colocar CD, a gente já fez várias vezes, e toda vez que a gente faz, a gente desiste. Desiste por alguns motivos. Não só a parte tributária, mas também você viu a quantidade de SKUs que a gente tem, tá certo? Quer dizer, e o custo que vai ter. Porque acontece? Para a gente poder atender ao cliente, o que acontecer? Você imagina eu levar mais ou menos, né? Você vai assim, mas você vai levar lá 2.400 SKUs para lá? Não, vamos fazer uma curva ABC aqui, vamos levar só aqueles principais para lá. Mas e se o cliente quiser o menorzinho, o que vai acontecer? Eu vou aumentar mais ainda o meu problema aqui, que eu vou ter que levar só uma pequena carga para ele. Então, o CD tem um problema tributário aí muito forte e também tem um problema de o que colocar dentro desse CD. Até porque toda a nossa planta industrial está aqui dentro. Então, quer dizer, somos nós que produzimos. Então, fica fácil, inclusive, a gente verificar. Porque, por exemplo, o que é que nós tivemos? Nós temos a nossa ODT aqui, o On-Time Delivery que nós tínhamos. Nós, inclusive, caímos agora esses 2 últimos meses, por quê? Por essa fila de navio. A gente não tinha a produção, alguns produtos, porque estava esperando o navio que estava para poder chegar, que já tinha chegado, estava ao largo, desculpe. O que acontece? Com o CD, a demora ia ser maior ainda. Então, quer dizer, o cliente ia ficar mais tempo que eu ia ter que produzir aqui, mandar para aquele CD, para ir para lá. Além disso, tem um caso da gestão, né? Isso aí tem um caso que, até o próprio Vilmar, né, ele sempre diz o seguinte, né? A gestão de pessoas é muito complexa também. Então, a gente faz o quê? A gente prefere não ficar fazendo isso para a gente, prefere fazer o quê? Ao fornecedor. E tem mais um ponto. Nós, por estratégia nossa, a Grupo Açarense, nós não exigimos fidelização de ninguém. Então, quer dizer, os nossos clientes, tipo assim, só compra da Açarense? Não. É diferente de alguns outros players concorrentes nossos que dizem assim, ó, se você comprar de mim, você só compra de mim. Se comprar de outro, perdeu. A gente tem o seguinte, o cliente está aqui, está nos devendo? Tá. Ele nos pagou? Assim que nos pagou, no dia seguinte, não, na mesma hora ele já tem crédito, pode comprar de novo. Ele está aqui comprando da gente. Tem lá, me permite eu colocar o nome dos concorrentes, tem a Gerdau que está mais barato, tem a Celó, tem não sei o que e tal, pode comprar só compra da gente aqui, compra lá, vai, quer dizer, a gente não existe essa fidelização. A gente sempre diz o quê? Nós temos que fazer um bom serviço para que o cliente possa sempre estar comprando da gente. O que acontece com isso? Automaticamente, o que aconteceu? Os grandes distribuidores, principalmente do Norte e Nordeste, são muito fidedignos a gente. Então, eles acabam sendo quase um CD nosso. Por quê? Porque eles nos compram, tá certo? Quer dizer, e fazem a venda deles. Quer dizer, eles fazem aquele D+1 que eu faço aqui, né, que a gente faz aqui em Fortaleza, na Grande Fortaleza, eles acabam fazendo nos estados com nossos produtos. Então, é como a gente diz. Então, nós acabamos tendo CDs em todas as regiões, mas o quê? Mas não nosso, com os nossos clientes. E para isso nós temos o quê? Ele já sabe o que vai vender naquela região, porque tem região que compra mais tipo de um tipo de telha. Para vocês terem ideia, hoje nós temos aquela parte da telha galvanizada, né?
A galvanizada tem aquelas escamazinhas, né, que a gente sempre está acostumado. Tudo que é galvanizado tem aquelas escamas, né, que você vê. Isso aqui no Nordeste e é Tito. Você vê aquelas escamas no aço, é galvanizado. Só que as novas tecnologias de fabricação do galvanizado, como a gente chama, que é galvanização, não tem mais aquelas escamas. Ele é bem pequenininho. O Nordeste, quando vê esse tipo de aço, ele diz, sabe o quê? Não, ó, isso aqui não é galvanizado. Isso aqui é uma coisa chamada fina fria, é outro tipo. Ele não acredita que seja galvanizado. Então, o que acontece? Nós temos no nosso estoque aqui a galvanização com escama e a galvanização sem escama. Por quê? A sem escama a gente manda para o sul e para o sudeste. E essa com escama a gente manda aqui para o norte e nordeste. Por quê? Porque fica mais fácil vender. Então, quer dizer, você imagina como é que você faz isso. Então, a gente já sabe essa situação e o cliente lá, ele muitas vezes já sabe, aqui, opa, tem um estado, tem uma região que não compra tal tipo de tubo, tem outro que compra esse tipo de tubo. Então, você imagina que essa expertise, então a gente passa essa expertise para os nossos clientes. E os nossos clientes compram também. Mas, Ian, e o cliente de vocês lá acaba sendo um concorrente seu. E é verdade. Mas o que acontece? Nós também, da mesma forma que a gente não exige a fidelidade do cliente, nós também dizemos o seguinte, se a gente está perdendo venda naquela região, nós temos força de entregar também fracionado naquela região. Então vamos para lá. Então, quer dizer, acaba sendo o quê? Uma parceria que a gente deixa eles crescer, mas ao mesmo tempo a gente cresce porque a gente vende para eles. E eles fazem esse lado para a gente. Então, nós temos CDs terceirizados, vamos dizer assim, tá certo? Com uma fidelização que não é obrigada. Então, é isso que a gente faz no nosso negócio. E para isso, o quê? A logística tem que funcionar, né? E os preços também. E a experiência de ponta de estoque, né, que vem aí do nosso Vilmar, transfere para os clientes. Os clientes mesmo acabam, eu já vi em clientes de vocês, ele querendo perguntar, não, e aí, para a gente fechar o caminhão, quanto é? Eu compro mais isso, compro mais aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo porque você, vendedor, é um grande comprador, né? Então, mas eu já fui em alguns clientes e vi essa ligação do cara, não, o que tem aí para a gente fazer ponta de estoque, para completar a carreta? Eu falei assim, mas como é? Você está ligando para saber como vai completar a carreta dele? Não, é que tem um negócio aí que você tem que comprar mais barato, cara. Eu falei, nos navios também tem isso, né? E não só isso. O que acontece também, tá? Eu até foi mostrando para esse lado, que é um problema que a gente está tendo de infraestrutura, inclusive até no porto. Esse produto que eu te falei para vocês, de galvanizado, principalmente, né, que faz telha e tudinho, o que acontece? Ele passa alguns dias no porto. Quando chove aqui, o que acontece? O nosso piso lá do porto, ele não é reto nem nada, então ele empoça água. Esse galvanizado ele não pode pegar água. Então, o que acontece? Fica água, ele faz o que? Ele mancha. Então, você imagina você ter 2.000, 3.000 toneladas de bobina, que ela fica o quê? A bobina redonda, né? Então, a parte de baixo aqui, ela é manchada. Então, quer dizer, quando você estira a bobina, ela fica o quê? Ela fica com as faixas manchadas. Então, isso é um produto que faz o quê? Você vai botar isso aí na sucata? A Sinobras podia comprar. Então, a gente faz o quê? A gente coloca um produto que ele vai ter uma utilidade, mas a gente já dá um desconto um pouco maior para esse produto, que a gente chama, tá certo? Quer dizer, e faz o quê? E a gente vende um produto do tipo, vamos dizer assim, não é um produto desclassificado, bem, mas é um produto que veio com uma qualidade que tem algum problema. Então, a gente acaba também fazendo esse tipo de produto. Você quer um produto maior ou menor? Então, a gente faz de tudo para não perder nenhum tipo de venda e nem produto, tá certo? A gente, então, quer dizer, para a gente poder sucatear alguma coisa aqui, é muito difícil. Não, parabéns. Na apresentação, assim, para os números da ACI são muito grandes, ali quando ele falou, eu queria que você falasse um pouco aqui para a nossa plateia aqui tão qualificada, o desafio que a sua gestão, o Edgar, né, o Eric, teve na questão do marítimo, né? A gente acompanha desde a época do Paulo Martins, de falar em marítimo e sempre o caminhão em primeiro lugar e tudo. E aí, esses 6% que nós estamos vendo na apresentação representa 2.000 contêineres por ano. E aí, depois eu vou devolver a palavra para o Marcelo, da PM, depois dão 2.000 contêineres por ano. É um grande cliente, vamos supor, hoje, né, uma Rigesa tem, sei lá, 6.000 contêineres, é toda baseada, né? Nós temos algumas fábricas, então 2.000 contêineres por ano, você já na curva ABC, um grande cliente de contêiner, mas com uma capacidade gigantesca de aumentar. E aí eu queria, como você é muito disruptivo, né, hoje em dia, falar um pouco dessa experiência, porque realmente eu me lembro do Paulo Martins, eu falava, o caminho era o contêiner, e eu tirei 2, 3 contêineres, e agora você já tira 2.000 contêineres, e queria parabenizar e colocar essa questão aí para esse público aí, para essa experiência
que você teve que mudar, né? Fazer as ovações aí, e aí acho que é importante você, como industrial, dar esse depoimento e a capacidade que você tem de crescimento nesse mercado específico. Perfeito, Carlos. Eu queria até também, como o próprio Ricardo falou, né, no começo da palavra dele lá, assim, até ele fez uma menção aqui às mulheres, aí você falou aqui do Edgar, o Edgar é o nosso diretor de logística, né, e suprimentos, tem o Eric, que é o nosso gerente de logística de Fortaleza, e o nosso gerente, né, ou a nossa gerente de logística lá de Marabá é uma mulher, tá certo? Então, quer dizer, é a Marielle. Então, quer dizer, esses dois, né, tanto esses três, né, o Edgar, o Eric e a Marielle, todo dia de manhãzinha, cedinho, bem cedinho, eu tenho aqui no meu online, a Marielle está até assistindo aí, né, Marielle? Olha, está aí, ó. É como eu digo assim muito, aqui essa é a Marielle, né, tá o Eric também, eu digo assim muito, olha, o meu bom dia quase constante com eles, para dar os parabéns, assim, a carga de outro foi excelente, ou então fazer o inverso, o que é que aconteceu, né? Então, eu digo assim muito, eu confio muito na equipe, a equipe é uma equipe que a gente diz assim muito, a palavra não deve existir, né? Então, assim, não vamos trocar o não pelo sim mais, né? Quer dizer, vamos tirar o sim, mas, sim, e aí eu faço mais o que tudinho? Então, nós temos esse desafio, eu gosto muito de estar junto com a equipe lá, olhando quais são as coisas que a gente pode estar buscando de melhorias, e do tipo, se está melhor aqui, vamos pensar fora da caixa. Então, essa parte hoje, que um grande diferencial que a gente está tentando fazer hoje, é essa parte da cabotagem. Então, é aquele lado, como é que a gente pode melhorar a nossa cabotagem? Quer dizer, vocês viram que a gente atende a todo o país. Por que eu não posso, e a gente está tentando desenvolver isso hoje, essa cabotagem, por exemplo, a Sinobras está pegando aquela cabotagem mais lá para o norte do país, mas por que eu não posso também pegar aquilo ali e mandar lá para São Paulo? O Eric está fazendo aqui hoje um trabalho forte de Fortaleza para mandar para São Paulo, e nós temos lá também, vai fazer a outra perna de lá, qual? Já tentando pegar lá parceiros que cheguem o contêiner lá em São Paulo e já pega aqueles produtos, já vai entregar nos clientes. Ele já tem essa rota. Então, quer dizer, com um pequeno CD lá dentro, a gente pode aumentar isso? Pode. Então, quando a gente começou a fazer os testes, inclusive nós começamos a fazer os testes aí há uns 2 anos, o ano passado já melhorou um pouco, aí nós já vimos alguns problemas, como por exemplo de maresia, problema disso, e, poxa, então vamos implementar, vamos colocar aqui uma capa nisso, vamos fazer nesse lado. Então, é testando para aumentar, mas o potencial nós temos muito grande. Inclusive, fizemos o quê? Dentro da própria Aço Cearense, nós colocamos aqui, porque a gente viu que precisava para melhorar a produtividade, fizemos lá uns pier lá dentro, para poder fazer o quê? Já tem projeto de fazer outros pier, para poder o caminhão já chegar, já ficar fácil ovar os contêineres, né? E lembrando, os contêineres também tem da mesma forma. Eu vou fazer compactação de carga, porque eu não estou dizendo que o contêiner ali eu vou poder botar só se for fechado. Não, eu também vou botar lá, já tem algumas restrições. O contêiner, vamos lá, gente, nesse primeiro momento, 5 clientes por contêiner. Daqui a pouco, a gente vai botar para 6 clientes, 7 clientes, quer dizer, então a gente também vai estender essa parte do caminhão para contêineres. E é um ponto que eu falo muito, por exemplo, lá no Pará eu falo muito com o governador, eu falo muito lá com as pessoas, e assim, poxa, a gente tem aqui um rio que passa aqui do lado, um rio enorme, temos eclusas, temos barcaças, e não vai porque tem uma área lá que tem pedras. Então, quer dizer, e o rio não se torna navegável. Gente, vamos mudar, eu não estou nada contra os caminhoneiros, nada contra o rodoviário, eu estou dizendo o seguinte, é porque você complementa e você cresce mais ainda. Você cresce mais ainda. Porque as pessoas pensam muitas vezes, quando a gente defende isso, vem aquele lado que você está contra um setor, ou você não quer o setor. Não é isso. Hoje nós temos uma demanda reprimida. Então, quer dizer, se eu consigo entregar mais, eu vendo mais. Então, o que acontece? Eu perco aquela minha venda para outro cliente que está ali dentro. Então, quer dizer, hoje, se a gente faz isso, quer dizer, se eu tenho o poder de poder oferecer ao cliente uma cabotagem e um transporte rodoviário e um transporte ferroviário, para que coisa melhor? Eu vou perder o rodoviário? Vou não. Eu vou também continuar com o rodoviário. Só que acontece, porque tem outros lados que eu vou ter. Esse caso que eu estou dizendo, eu trouxe para o porto aqui do Pecém, tenho que levar uma matéria-prima chamada fio-máquina, tarugo, desculpa, tenho que levar tarugo. Nós estamos fazendo hoje uma ampliação da Sinobras, que ela hoje produz 300 mil toneladas, nós vamos levar ela para 800 mil toneladas. E nós vamos precisar importar tarugos também, tá certo? O que a gente vai fazer? Eu poderia estar importando esses tarugos tudo aqui pelo porto do Pecém, botava no porto de Pecém, botava dentro de um trem e mandava para lá. Com isso, trazia mais movimento para o porto do Pecém, movimentava toda a logística aqui do porto do Pecém, movimentava... não, mas você não está botando caminhão. Mas caminhão vocês já viram lá, tem 3 mil toneladas para uma coisa, tem para outra, não precisa. Então, eu vou agregando valores e gastos em alguns setores. Então, eu vou desenvolver na região. Aí eu não posso fazer isso. O que é que vai acontecer? Vou ter que mandar esse tarugo mesmo lá para o Pará, para descer por lá, para descer por caminhão, porque senão aqui o caminhão para levar o tarugo daqui para lá é muito pouco. Então, quer dizer, isso é que a gente tem que fazer, tá? Então, a gente tem esse lado, é como eu digo assim muito, a nossa logística, eu fico muito feliz com o trabalho deles.
o que eles trazem de opções mesmo, como a gente diz assim, o choro não vale, de trazer essas opções para nós aqui dentro da empresa, e principalmente pensando no cliente, né? E é outro ponto que eu gosto sempre de estar falando, os nossos parceiros de logística, né? Os nossos parceiros que estão conosco, você é uma prova disso, né, Carlos Alberto? Que é o seguinte, o quê? A gente não trata como um fornecedor, a gente trata como fazendo parte do próprio açarense. A gente tem que entender que o negócio é bom quando é bom para os dois. Os dois têm que ganhar, os dois têm que crescer. E a gente tem que saber quais são as suas limitações e o que é que cada um tem. Então, quer dizer, se não está conseguindo, a gente tem que buscar para poder não parar, tem que crescer. E como é que a gente faz isso? Agora, temos que entender que nós estamos num país que ele está totalmente volátil, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente faz um planejamento hoje, por ano, como é que vai acontecer, e aí muda de repente. Então, quer dizer, você compra um aço, no nosso caso, como é que a gente faz? A gente compra um aço que há 2 semanas o aço estava lá em cima, o dólar lá em cima. O aço está caindo e o dólar caiu. Nós vamos receber daqui 4 meses. Como é que a gente vai pagar lá? Ninguém sabe. Vai fazer hedge, vai fazer isso aí. É uma coisa que é cara. Então, quer dizer, nós empresários, né, nós executivos, a gente vive uma instabilidade muito grande de ter o quê? De ter alguma coisa planejada a longo prazo. Então, a gente tem que ficar todo o tempo buscando essas alternativas. E nada melhor do que você juntar com o seu parceiro para você, junto com ele, construir o negócio. Então, Célio, a palavra está contigo, aí a gente está aí findando aí as últimas perguntas e aí o depoimento final, mas, Célio, fale aí para o nosso Ian aí. Meu amigo Sabadia, você está gravando, tá? Essa é a primeira pergunta. Porque eu vou lhe falar. Tudo é gravado. Eu quero rever isso novamente, pelo menos umas 2, 3 vezes. Todos são gravados no nosso canal do YouTube. Aí você curte lá, viu? A gente aumentar a nossa participação lá, viu? Eu quero rever isso aqui pelo menos 2 vezes. Principalmente eu estou agora, né, entrando na ciência de dados, que para mim isso aqui é uma... Business Analytics é excelente você fazer isso aí, viu? Isso é inteligência do negócio, meu amigo. Rapaz, Ian... Aqui foi um MBA, Célio. Isso. Ian, a gente não parabeniza você, eu não vou parabenizar, porque, meu amigo, seria pouco. Seria pouco. Eu acho que se tivesse um nativo canadense, holandês, japa, aqui hoje, que caiu para vir trabalhar no Brasil, e pudesse ver essa sua explicação sobre a aço, porque, como o RP falou no começo, vocês não vendem aço, vocês são logística pura, cara. E você tem algo, a sua equipe, a cultura organizacional da empresa, que fez por onde vocês chegarem até aqui e vão avançar. Vocês não se entregaram para um padrão empresarial para que o seu cliente se amoldasse a ele. Você construiu um padrão se amoldando ao cliente. E com o tempo você foi minando para o seu padrão. Então você deixou o cliente refém da aço. Essa é que é a verdade. Desde o momento que vocês fazem toda essa logística. E principalmente, meu amigo, da porta para dentro. Porque da porta para fora, aí vem os heróis que são vocês. Da porta para dentro, vocês fazem o métier normal, como toda indústria é para fazer. Mas quando você pega bitolas diferentes, quando você pega nada de hidroviário, utilizando caminhões, quando você pega, faz toda uma telemetria, monitoramento de caminhão para se adequar, para não confrontar com o motorista, mas para capacitá-lo, para ele ficar melhor, porque para ele saber que ali é bom para todos. E quando vocês batem a porta de um governo e dizem, rapaz, isso aqui é para todo mundo ganhar. Ninguém quer ganhar só. Aqui todo mundo está envolvido, né? E quando você fala, sem querer no workflow, que você falou que os seus processos que você tem, você criou um padrão. As pessoas que vão, os colaboradores, eles já vão saber trabalhar nesses processos. Eles vêm para modificar, óbvio, porque ali tem uma inteligência de mercado, como na própria cabotagem. Então, meu amigo, e olha que você não falou na logística reversa, olha que você falou na curacidade de avarias, né? Os KPI também foram pouco falados, isso é um mundo.
E eu não vou me ater em perguntas, porque seria até da minha parte, né? Eu não vou fazer isso, eu só vou me parabenizar aí a todo esse processo logístico, e eu tenho certeza que você e sua equipe vai avançar mais ainda, porque vocês têm algo fundamental, que é parceiro. Vocês têm parceiro, né? E esses parceiros também veem desta forma. E se eu fosse lá nas entranhas do interior do Mato Grosso, um cliente da Cearense, que pedindo, meu amigo, você criar um cabão dentro do caminhão, não é para qualquer um, não, cara. Não é para qualquer um, não. É impressionante o nível de detalhamentos que vocês ficaram, de improvisação no começo, que começou a criar uma fórmula. Vocês começaram a perceber isso, começaram a implantar. Cara, é porque eu falo demais, viu, Ian? Me desculpa, mas não tinha como. Eu anotei. Eu vou rever novamente. Isso. Professor, muito obrigado aí. Realmente, a gente também tem um horário, sabe que você, a sua agenda aí, eu acompanho alguns eventos, webinar seu, e você, né, a gente também quer cumprir aí, você muito preocupado sempre com o tempo. Passar essa pandemia, eu vou conhecer pessoalmente a equipe. Ótimo. É uma excelente visita. Você fica impressionado a quantidade de máquinas que tem, e aí você vê máquinas ali, elas são usadas a cada 3 meses. Você tem essa máquina para usar a cada 3 vezes? Não, porque o cliente vai pedir naquele tempo, aquela questão. Então, é muito especial o trabalho que eles realizam. É uma excelente visita aí direcionada para aprender aí tanto logística como tudo com essa experiência aí do Grupo Cearense, um grupo aí que o Ceará se orgulha de ter escolhido o Ceará para desenvolver sua atividade, né? Hoje está em 4 estados diferentes e o Ceará sendo a base. Ian, você aumentou muito o sarrafo aqui do Fórum de Logística, mas eu tenho que anunciar as próximas palestras. Nós vamos ter o pessoal da AWS Chip, que vai falar sobre essa realidade do frete marítimo, né? Que é um grande desafio. O raio do navio está muito caro, né? O Ian também sabe disso. A gente vai trazer uma palestra internacional toda falada em inglês, com 4 continentes diferentes, né, para a gente discutir essa questão dos fretes internacionais aí. Depois nós vamos ter o grupo o Wilson Sons com o pessoal aí da Sobrale, e antes do final do ano nós vamos ter 2 palestras sobre hidrogênio e a importância do hidrogênio na logística, né? O hidrogênio é uma realidade, né? Realmente o Porto Pecém, ele tanto na área da exportação como na área de eletrólise para alguns materiais. A Mercedes-Benz esse ano vai lançar o primeiro caminhão na Europa, né? Então o hidrogênio, né, pela eletrólise e por fontes livres, hidrogênio verde, né? A gente vai separar o hidrogênio aqui no PC, então a gente já vai com os enfoques que tem na logística, e um deles é grande no caminhão de longa distância, né? Então, a gente começar a discutir também isso aí até o final do ano, essa nova realidade que o pessoal acha que está longe, mas está perto pelo grande, pressão grande que está sendo feita na Europa, e o maior investidor de hidrogênio hoje é a Arábia Saudita, que está construindo a maior planta de hidrogênio, né, verde do mundo, é a Arábia Saudita. Então, se a Arábia Saudita, com tudo que ela tem de combustível fóssil, é a maior produtora de hidrogênio, você imagina a demanda. Hoje, a Alemanha, no segundo semestre, vai soltar um programa de 8 bilhões de dólares, e ela, hoje, tudo que ela puder fazer, ela só consegue produzir 11%. Então, realmente, o Brasil tem uma grande chance de, pela eletrólise, né, fazer essa exportação verde, e hoje está na frente o Porto de Açu e o Porto do Pecém para poder construir toda essa questão. Ian, eu entrego para você finalizar, agradecer demais. O Sabadia aí, o Sabadia também vai falar, quando a gente conversou, falou assim, Sabadia, se você conseguir trouxer o Ian, eu acompanho acompanhei como assistir vários webinars que você participa, e eu
fico honrado aí de você estar aqui no fórum. Muito obrigado. Eu vou passar para o Sabadia e fechar, que ele que fez esse primeiro convite aí. Muito obrigado, viu, Ian? Parabéns. Eu te agradeço, Casalberto. Parabéns. Olha, sucesso total. Só agradecer o Ian. Eu queria fazer um agradecimento. Primeiro, um agradecimento por ele ter aceitado, ter vindo falar com a gente aqui nesse fórum. E eu acho que ele vai vir outras vezes. A gente pode entrar em discussões bem bacanas com o grupo. A gente veio todo mundo aqui agradecendo, parabenizando você aqui pelo grupo, hein? Mas eu queria agradecer de público ao Ian, em nome do Instituto Aço Cearense, que fez aportes no nosso projeto da Orquestra Sinfônica do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, né? Nós temos um projeto de Lei Rouanet, pela associação, pela ECIP, né? E o Instituto Aço Cearense fez um bom aporte no nosso projeto, e com certeza, em breve, isso vai estar rolando, assim que for aprovado pelo governo federal, e a gente vai começar essa orquestra aí, e vai ser sucesso, nós vamos estar juntos, né, nos deliciando com essas apresentações desses meninos. São 229 meninos que vão ser educados em músicas no Complexo do PECEM. Obrigado, Ian. Obrigado, Instituto Aço Cearense, viu? A palavra é sua. Obrigado mais uma vez. Eu me sinto honrado de ter sido convidado, tá certo? Peço desculpa aí de falar rápido demais, mas é como a gente fala, muitas coisas, né? Eu queria dar as essências, né? O que o professor Célio falou aí, por exemplo, Capiais. Essa equipe que está aqui com a gente, tá? O professor Célio, né? Quer dizer, tanto o Érico, a Marielle, né? E o Edgar. A gente tem KPIs hoje, assim, que é bem interessante depois poder discutir qual é o tempo que o motorista ficou dentro de casa, porque para dar satisfação a ele. Ele quer caminhão rodando, ele não quer ficar lá dentro da empresa lá para poder carregar. Qual é o tempo que a gente está colocando, por exemplo, o GPS dentro dos equipamentos para poder saber quanto tempo ele ficou carregando o caminhão ou não, quer dizer, a produtividade interna. Então, tem muitas coisas interessantes a gente poder descobrir isso aí, pessoal. Então, eu acho que o assunto de logística é uma coisa que cada vez que você conversa, você busca mais. E, principalmente, que a gente possa utilizar as tecnologias que estão disponíveis hoje para a gente, para nos dar produtividade e melhorias, tá certo? Esse é o ponto. Eu agradeço a vocês mesmo. Estou vendo aqui algumas mensagens, não tive como responder, mas estou sempre disponível, tá? Eu sei que o tempo está maior, loucura aqui. Meu telefone aqui é 24/7, fiquem à vontade também, querendo visitas, também estamos disponíveis, tá? E mais uma vez agradeço a ECIP, não só pela essa oportunidade da palestra aí hoje, mas também, principalmente, para a gente poder fazer parte dessa associação que é tão importante, que a gente vê como está trazendo tantas melhorias para a gente, esse sonho que era a gente ter aqui um polo, né, quer dizer, portuário que a gente está sendo desenvolvido. Parabéns também a você, Ricardo, né, quer dizer, parabéns ao nosso eterno presidente Ricardo, que já saiu aí, né, e também ao Eduardo hoje, que está comandando. Ricardo Alberto, parceirão, muito obrigado mais uma vez aí com a gente, tá? E, Célio, a gente conversa aí o que precisar, tá bom? Obrigado a todos, olha, se cuidem, né, se cuidem, que a gente precisa de saúde, porque isso aí a gente consegue resolver tudo. A gente com saúde... E vamos vacinar, né? Vamos vacinar o povo. E vamos vacinar.